O marcionismo, ou a heresia de Marcião, propunham dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Essa ideia, obviamente, não caiu tão bem assim aos ouvidos dos pais da igreja e acabou gerando um certo conflito. Essa foi mais uma daquelas heresias que deu bastante trabalho para a igreja primitiva. Iniciada e nomeada pelo próprio Marcião por volta do ano 110 d.C., causou um princípio de divisão e um grande desconforto para os irmãos crentes que viviam na Ásia Menor e também na antiga Roma. Mas primeiro temos que saber quem foi Marcião. Bom, Marcião ele nasceu no ano de 85 d.C. em Sinop e morreu por volta do ano de 160 d.C. na cidade de Roma. Hipólito de Roma, um dos mais importantes teólogos do século III na igreja em Roma, relata que Marcião era filho de um bispo na cidade de Sinop, uma pequena região na Turquia. Seu contemporâneo Tertuliano o descreve como um proprietário de barcos. Marcião provavelmente foi consagrado bispo, ou provavelmente um assistente ou um sufragâneo de seu pai em Sinop. Mas enfim, o que foi então o marcionismo ou a heresia de Marcião? De forma simples, de características gnósticas, ela tinha base no cristianismo ligado à tradição paulina. Ele simplificou as cerimônias dos primeiros cristãos, ele praticou uma moral severa com interdição ao casamento, jejuns rigorosos e também preparação para o martírio. O seu corpo doutrinário partia da oposição entre justiça e amor, lei e evangelho. Ele rejeitava totalmente o Antigo Testamento como ultrapassado. Ele anunciava um cristianismo autêntico, baseado na contradição entre dois deuses. O Deus da lei, o demiurgo, que seria o Deus do Velho Testamento, e o Deus do amor, como revelado por Jesus Cristo. Marcião acreditava no mesmo dualismo que os gnósticos a respeito do mundo material, no sentido de que a matéria é antagônica do bem e que, portanto, o Deus criador do ser humano, o demiurgo, o Deus do Antigo Testamento, é limitado em mal, pelo que sua criação também deveria ser má. Mas é importante aqui ressaltarmos também que Marcião ele não era gnóstico, embora ele tenha tido certos contatos com ideias gnósticas. Pelo sistema de Marcião, o ser humano era a criação do Deus da lei, o Deus do Antigo Testamento judaico, que era severo e cheio de ira. Esse Deus ele concedeu ao ser humano, segundo ele, uma lei impossível de cumprir e por isso o ser humano viveria sob uma maldição. Mas o Deus primeiro da bondade, o ser primeiro, teve piedade do ser humano e mandou o seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. Essa manifestação do Deus primeiro seria um tipo de Cristo docético. Ele não era feito nem de carne e nem de sangue, mas ele era puramente espírito, não estando submetido ao nascimento ou à morte. Segundo Marcião, ele se vestiu com a forma de um homem de 33 anos de idade que o demiurgo fez com que fosse crucificado. Por causa disso, seguindo o destino do Salvador, os cristãos deveriam sofrer também perseguições para merecerem a libertação no fim dos tempos, quando o Deus do amor finalmente os libertaria da ferocidade da lei e também da matéria. Porém, Cristo, uma vez tendo ressuscitado, acusou o demiurgo de agir contra a sua própria lei, e por causa disso, o demiurgo, o Deus mau do Antigo Testamento, foi obrigado a entregar ao Deus bom as almas dos redimidos que tinham morrido. Com a finalidade de atrair estes bons para si, o Deus bom criou Paulo, o único que entendia a doutrina tanto do Deus do amor, o Deus do Novo Testamento, quanto o Deus do Antigo Testamento, o Deus da ira, o Deus da lei, sendo também o único que compreendia a antítese entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre o Deus da lei e o Deus do amor. A teologia, então, que propunha dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, foi denunciada pelos pais da igreja, que diziam não haver dois deuses distintos e que as escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eram totalmente suficientes,
Cristo nasceu da Virgem Maria, cresceu como um menino, veio em carne, veio em sangue, morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Ao término de tudo, então, Marcião foi expulso da comunhão dos santos, assim sendo excomungado como herético, e que a doutrina da Igreja em todos os séculos posteriores condenou a crença na existência de dois deuses como contrária à teologia cristã.